Vamos hoje iniciar o capítulo 16 de João, lendo dos versículos 1 ao 11. Eu vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Nessas últimas instruções que Jesus estava dando aos seus discípulos, ele vinha confortando-os, porque percebeu a tristeza que se abateu sobre eles quando anunciou que ia partir. E vinha consolando-os. Agora ele vai começar a adverti-los. Já está advertindo do que pode acontecer, das perseguições que eles vão sofrer depois da partida de Jesus. E o versículo 1 já diz exatamente isso. Eu estou dizendo essas coisas, eu estou advertindo para que vocês não se escandalizem. Então é uma preparação, eles estão sendo preparados pelo Mestre para enfrentar a perseguição, porque é necessário um preparo da alma e um preparo espiritual para se enfrentar situações como essa, de grande pressão, de perseguições ao ponto de correr risco de morte. E o Senhor chega a dizer, vai chegar uma hora em que se alguém matar vocês, matar um de vocês ou vocês, vai estar pensando ou vai estar crendo que estão fazendo uma obra para Deus. E nós podemos ver isso lá no livro de Atos, quando a igreja foi tão perseguida, e ali na história de Estevão, que ele foi perseguido a tal ponto de ser apedrejado. E quem o apedrejava cria que estava fazendo um serviço para Deus. E assim a igreja foi muito perseguida. A igreja cristã foi muito perseguida, porque o mundo jaz no maligno e não aceita a verdade nem a palavra, é contrário à palavra de Deus, é contrário à pessoa de Deus. E o Senhor fala aqui que esse espírito religioso, essa religiosidade, ela pode levar ao erro, à grande perseguição, também nesse sentido de uma religiosidade, uma falsa adoração. A religiosidade é uma falsa adoração. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade, como já vimos, de um coração rendido aos pés do Senhor, de um espírito recriado pelo novo nascimento. Essa é a verdadeira adoração. E Jesus ensina aos discípulos e diz, eu não disse isso desde o início porque eu estava aqui com vocês. Veja aqui o versículo 4, ele diz exatamente, eu estava convosco. Eu estava protegendo, estava cuidando, estava aqui presente. Agora eu vou. E eu vou voltar para o Pai. Quando Jesus fala, eu vou voltar para o Pai, ele está indicando a sua ascensão ao Pai. É claro que os discípulos não entendiam ali ainda a que ele se referia, mas ele está dizendo isso. E ele diz, eu vou voltar para aquele que me enviou. Vocês nem me perguntam para onde eu vou, porque Jesus observou e percebeu, não foi só observação, mas percebeu a tristeza que veio sobre eles. E disse, vocês nem me perguntam, porque o coração se entristeceu. O versículo 6 fala isso, se encheu de tristeza. E aí ele entra com conforto, dizendo, mas eu tenho que ir.
Tipo, se eu não for, disse o Senhor, o Consolador não virá. E é importante que ele venha. E aqui o Senhor ressalta a importância da vinda do Consolador, do Espírito Santo de Deus. E vai detalhar as funções primordiais do Espírito de Deus aqui na terra. Ele vier, quando ele vier, ele vai convencer o mundo de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos entender isso aqui bem direitinho. O que é que o Senhor está falando aqui? Convencer do pecado. E o Senhor diz no versículo 9, porque eles não creem em mim. A incredulidade separa o homem de Deus, deixa o homem perdido nas suas concupiscências, no seu pecado, deixa longe de Deus, pensando que sabe sem saber, porque não tem nem sequer o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aquele que anda em pecado, ele está cego espiritualmente. E o Senhor disse aqui que uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, é mostrar ao homem que ele precisa de salvação, que ele precisa crer. Por isso, por quê? Porque a salvação é para aquele que crê. Está escrito exatamente isso. É pela fé. A fé é a porta de entrada na salvação. Nós temos dito isso aqui várias vezes. E o versículo 9 fica muito claro. Não creem em mim. Por não creem, não vivem no pecado. Não são salvos. Estão debaixo de outro senhorio, do senhorio do pecado, do senhorio do mal. E o Espírito Santo vem fazer esta obra, apresentar a Jesus e trazer as pessoas para um posicionamento, um quebrantamento, um arrependimento e uma nova vida, um novo estilo de vida que Deus proporciona. Também o Espírito Santo vem convencer da justiça. Que justiça? Justiça de Deus. Nós não temos justiça. Inclusive, lá em Isaías está escrito que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Mas essa justiça de Deus, que é realizada, completada na cruz do Calvário. Porque Jesus toma o nosso lugar e morre no nosso lugar. O pecado, ele tem um salário. O salário do pecado é a morte. Já falamos isso aqui. Por isso que Jesus precisava morrer, ele toma o lugar do pecador. A dívida é a vida, a dívida é paga com vida. A dívida do pecado é paga com vida. E Jesus paga a nossa dívida lá na cruz, trazendo a justiça de Deus. É por isso que está escrito aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, é importante ler isso aqui. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o Pai nos amou de tal maneira que fez o seu Filho pecado por nós, no nosso lugar, para que nós fôssemos feitas justiça de Deus. E o Espírito Santo vai convencer o homem da necessidade de alcançar a justiça de Deus. A palavra de Deus também nos fala em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado é tornado justo, é ter alcançado a justiça de Deus. E para isso é necessário a obra do Espírito Santo no nosso ser. É uma obra não de fora, mas é uma obra de dentro para fora. É uma obra transformadora, uma obra de profundidade e incalculável para transformar o ser num pecador, num santo. Só Deus pode fazer isso. Então ele veio para convencer o mundo, e aqui está escrito o mundo, a humanidade de uma maneira geral, do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo por quê? Porque o príncipe desse mundo já foi julgado. E o príncipe desse mundo, ele entrou aqui como usurpador
Não tem o direito de estar na face da terra, mas está agindo ainda aí. Porém, a obra que Jesus executou lá na cruz do Calvário, ela é perfeita, ela é completa e ela está em andamento, em processo. E uma coisa é certa: Jesus venceu. Jesus venceu o mal, Jesus venceu o pecado e venceu o inimigo lá naquela obra da cruz. Está escrito não só no Salmos 68, 18, como também em Efésios, um versículo que nós vamos ler aqui. Nós precisamos entender o que é que Deus está falando com essa questão da obra feita lá na cruz. Versículo 18 do Salmo 68 diz: Tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Esta é uma das grandes vitórias da cruz do Calvário. Jesus venceu o mal. Ele veio para desfazer as obras do mal. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz: Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E quando o Espírito Santo nos convence, ele nos convence exatamente isso, de que somos pecadores, de que precisamos conhecer a justiça de Deus e que o nosso inimigo já está julgado e condenado e podemos ser libertos, das trevas. O cativeiro é quebrado quando nós conhecemos a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que obra gloriosa, esta obra do Espírito Santo. Na verdade, toda obra é feita pelo Senhor, toda obra é feita por Ele. Esse entendimento profundo vai acontecer depois para os discípulos. Para nós hoje, é claro, porque o Espírito Santo está aqui nos ensinando todas as coisas. Ele é ensinador, ele é mestre, ele é confortador, ele é auxiliador. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus vivo, que está conosco, que habita em nós e que nos dá a vitória plena e completa que foi conquistada lá na cruz do Calvário. Ao Senhor, glória, honra, louvor, poder, domínio, força para todo sempre, no nome de Jesus.